Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe e no vídeo de hoje não é manutenção. Quanto custa uma impressão, Felipe? Uma área mais ou menos 60% da folha, que é essa daqui, ou quanto custa uma impressão de fotografias? Quando a gente vai lançar, quando vamos lançar uma máquina, né? Eu recebo muitas perguntas. Qual é o custo de impressão com tinta corante? Qual é o custo de impressão com tinta pigmentada, Felipe? Então eu resolvi fazer esse vídeo hoje referente a custos de impressão com cartucho original. Você comprando tinta de 1 litro, de 200, de 100. Então, se você tem interesse aí, fica comigo nesse vídeo. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou fazer o seguinte. Estou aqui com uma Epson Workforce e uma HP 7740. Felipe, é a mesma coisa, Diferença de autonomia de máquina é bem pequena. Felipe, eu não tenho uma Workforce, eu não tenho uma 7740, eu tenho uma Epson EcoTank, eu tenho uma Canon Kobuki. Dá para fazer o mesmo cálculo? Dá para fazer sim o mesmo cálculo, tá? Eu vou explicar coisa simples de ser feito para você colocar na ponta do lápis, você saber quanto é que você vai cobrar o seu cliente a impressão, quanto você está lucrando, tá? Porque é o seguinte, os fabricantes geralmente eles passam sempre uma área de cobertura de 5% da folha. O 5% da folha não é nada. Um exemplo, aqui deve ter em média 30% da folha, tá? Não sei se vocês estão vendo, mas tem alguns riscos aqui, tá? Aqui tem em média 60% de impressão de área de cobertura, porque nós temos textos com imagens, tá? Imagens com texto. E aqui eu tenho praticamente 100% de cobertura para quem trabalha com fotografias personalizadas. E para ficar melhor o nosso vídeo, eu pesquisei aqui rapidinho para quem tem uma Workforce e vou fazer um cálculo aqui para você que tem outros modelos, dá para você fazer esse mesmo cálculo. Eu acessei o Mercado Livre e vi lá o kit de tinta original para essa máquina. Coloquei uma colinha aqui para mim que eu vou vendo também. Jogo de cartucho original da Workforce, R$ 1.300, tá? Em cada cartucho vem em média, isso é o cartucho normal, não é o XL, que tem a capacidade de tinta maior. Mas eu fiz testes aqui, esvaziando os cartuchos, em média vem 60 ml de tinta. Desses 60 ml de tinta, vou colocar aqui, ó, que eu vou passando para vocês. De 60 ml de tinta, se você pegar o 60 ml de tinta e dividir pelo jogo, 60 ml vezes 4 dá 240 ml, né? E dividir pelo custo de impressão, cada ml vai custar para você R$ 5,41. Então, para você que trabalha com personalização, uma produtividade alta de apostilas, imagine você imprimindo em quantidade, quanto não vai sair no litro. 1 litro de tinta pigmentada, tá? Que eu vendo é R$ 123, tá? Então, 1 litro de tinta em cartuchos originais da Workforce, tá? Não tô falando outro modelo, da Workforce vai dar um custo de R$ 5.410, isso no jogo. Então, 1 litro de tinta, R$ 123. 1 litro de tinta em cartuchos da Workforce, R$ 5.410. Só para ter uma ideia aí. Felipe, com 1 litro de tinta eu faço quantas impressões? Vamos lá. Isso serve para Workforce 7740, PageWide da HP, que é 452, 477. Serve para as Epsons, EcoTank, Canon. Dá para fazer o mesmo cálculo. Com 1 litro de tinta você vai fazer 30.000 impressões numa área de cobertura de 60%, parecido com isso daqui, ó. Se for isso daqui, muito mais. Eu sei, mas eu sempre falo para o cliente, a maioria dos clientes hoje, a maioria dos clientes ele imprime mais ou menos isso. Claro que quem faz bloco, quem faz só traço, aí faz muito mais, mas eu não vou entrar nesse mérito.
Eu tive um cliente que teve que falou assim: Felipe, você falou que fez 30 mil impressões, eu fiz 50 mil impressões, mas eu falei: o que você imprime? Eu faço talões, às vezes numero, aí é muito mais, mas eu vou falar em termos da que a maioria fazem, tá? Então a maioria imprime ou texto e imagem, que são apostilas, né, com bastante imagens, ou fotografias. Então, fotografias, você vai fazer 12 mil impressões dessa daqui, ó, isso com 1 litro de tinta. Ah, Felipe, às vezes eu recebo a seguinte pergunta: então eu tenho que comprar 4 litros de tinta para fazer 12 mil impressões? Não, ou 4 litros de tintas para fazer 30 mil impressões numa área de 60% de cobertura? Não, se você comprar 4 litros de tinta, você vai fazer, se você dá 30 mil, então 3 vezes 4 vai dar 120 mil, tá? O cálculo rapidinho. Então você faz 30 mil para cada litro de tinta, tá? Então assim, quando você vai fazer fotografias, dá um total de 12 mil fotografias, geralmente a fotografia, ela tem uma mistura, geralmente não, ela possui uma mistura de cores. Então, dependendo do que você mais imprime, pode ser que às vezes esse ano demore um pouco a terminar, o preto venha terminar mais rápido, nunca vai terminar por igual, mas a ideia é eu te passar o custo de tinta. Então, o custo de tinta com pigmentada, para quem utiliza a máquina pigmentada, com 1 litro de tinta numa área de 60% da folha, você faz 30 mil impressões. 30 mil impressões dividido por 123, que é o custo da tinta que eu vendo hoje, tá? Felipe, não compra tinta contigo, não tem problema, faz o mesmo cálculo. Se você paga R$100 na tinta, R$200 na tinta, é 30 mil dividido pelo valor da tinta. Não dá menos de 1 centavo, dá 0,0041 centavo. Pode colocar aí na calculadora. E no A3, Felipe, é só você multiplicar, você botar vezes 2, tá? No A5 você vai diminuir. Não vou falar de A0 aqui, não precisa. Estou falando no tamanho A4, tá? Com corante, o custo da tinta corante numa área de 60% da folha. O custo da minha tinta corante hoje é R$63. Se você pegar 30 mil impressões numa área de 60% da folha e dividir por 63, vai dar 0,0021. Não dá nem 1 centavo, tá? Fotografias com pigmentada, chapado, para quem faz chapado com pigmentada, você vai fazer 12 mil impressões. Então, um cálculo simples demais, ó. 123 dividido por 12 mil vai dar 0,01 centavo, tá? Então, para quem utiliza pigmentada, você tem um custo de 0,01 centavo, a pigmentada. A corante, para quem faz fotografias com a tinta corante, também não dá nem 1 centavo. Mas o que eu falo para o cliente sempre? Calcula como se fosse 1 centavo mais o seu papel, porque você tem outros tipos de despesas, tá? Você tem um investimento na impressora, você tem a sua luz, tem seu funcionário. Então, qual é o cálculo básico? Pelo menos, tá? Se você paga 4 centavos numa folha comum, 6, 5 centavos, né? Essa variação, né? Que nós temos em preços de papéis, né? Mas enfim, se você paga 4 centavos, calcula como 5 centavos, tá? Esse é o cálculo mais ou menos. Felipe, eu não compro tinta de 1 litro, eu só compro tinta de 200 ml, não tem problema. Com 200 ml, quer ver? Você vai ter um custo, ó, na pigmentada de 0,005, não chega também a nem 1 centavo. Com 100 ml você vai ter um custo de 0,007. Ah, Felipe, por que você está falando isso? Falou da minha tinta pigmentada? Então, o valor da tinta pigmentada, um exemplo, 200 ml custa R$35. Se com 1 litro de tinta eu faço 30 mil impressões, eu pego 1 litro e divido por 5, vai dar um total de 6 mil. Eu vou pegar 6 mil impressões, certo? E vou dividir pelo valor de 200 ml, que é R$35 que eu vendo, tá? Em 200 ml. Você vai pegar, vai dividir, então vai continuar dando menos de 1 centavo. Isso com tinta pigmentada. É por isso que eu falo o seguinte:
às vezes o cliente, ele pergunta, antes de comprar a impressora, ele me pergunta o seguinte: Felipe, qual é a tinta mais cara? A pigmentada ou a corante? Porque eu quero mais barato. E eu falo o seguinte: não se preocupe com o valor da tinta, o cálculo é feito em cima da impressão, tá? Porque a tinta pigmentada, o litro custa 123, a tinta corante custa 63. Mas aí você, o cliente que trabalha com apostilas, precisa de resistência à água, eu vou comprar a tinta corante porque ela é mais barata, bem mais barata do que a pigmentada, não é bem assim, é o que eu costumo falar. Se preocupe com o custo de impressão. Então eu estou provando aqui para vocês que com 1 litro de tinta pigmentada, que custa R$123, você vai fazer 30 mil impressões. Se você não compra em frascos de 1 litro, você compra frascos de 200 ml, você vai ter um custo de menos de 1 centavo, vai continuar tendo um custo de menos de 1 centavo. É simples o cálculo. Então, assim, também não deve se basear 100% no cálculo que o fabricante passa, porque a gente não trabalha dessa forma. Você que tem a sua empresa, você que tem a sua gráfica, você tem o seu colégio, você é prestador de serviço, você loca a máquina, não é bem assim. Um exemplo, eu estou com uma Epson, quer ver? A Epson L6191, tem uma Epson aqui, ó. Ela fala o seguinte: 7.500 páginas no preto, 6.500 páginas, 6.000 páginas no colorido. Tudo bem, mas é uma área de 5% da folha, tá? Então não é bem assim. Então, com tinta pigmentada, custo de impressão menos de 1 centavo. Com corante, mesma coisa. Então é simples demais, tá? Se você for fazer no A3, você multiplica por 2, tá bom? Não tem mistério nenhum. Se você tiver dúvida, pode estar me chamando, tá? Vou estar ajudando, mas eu vou estar colocando aqui embaixo também na descrição todos os cálculos, tudo que nós fizemos, tá? Para estar sempre te ajudando. Então, se você tinha ideia, se você tinha dúvidas, né, em relação ao custo de impressão, eu espero ter te ajudado aí nesse vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, isso tem nos ajudado bastante. Você que está nos assistindo pelo Instagram, acesse o nosso canal do YouTube, que eu estou colocando aqui embaixo, tá bom? Um abraço e tudo de bom, gente.